Segundo Samuel, vamos ler a Bíblia, vamos lá. Segundo Samuel, capítulo 11, versículo 4, 5 e depois o 26. Vou ler duas histórias e vamos estudar. Então Davi mandou que alguns mensageiros fossem buscá-la. Já vou falar já quem é essa pessoa. Eles a trouxeram e Davi teve relações com ela. O nome dela é essa mulher aí, Batseba. Tinha justamente terminado seu ritual mensal de purificação. Ela voltou para casa e depois descobriu que estava grávida. Mandou um recado a Davi contando isso. Batseba soube que o marido tinha morrido e chorou por ele. Amém? Mais uma história. Livro de Ruth, capítulo 1, versículo 14 a 18. Aí elas começaram a chorar alto outra vez. Então Orfa se despediu da sua sogra com um beijo e voltou para o seu povo. Mas Ruth ficou. Veja, disse Noemi, a sua cunhada voltou para o seu povo e para os seus deuses. Volte você também para casa com ela. Porém Ruth respondeu, não me proíba de ir com a senhora, nem me peça para abandoná-la. Onde a senhora for, eu irei, e onde morar, eu também morarei. O seu povo será o meu povo, e o seu Deus será o meu Deus. Onde a senhora morrer, eu morrerei também ali, e ali serei sepultada. Que o Senhor me castigue se qualquer coisa, a não ser a morte, me separar da senhora. Como Noemi viu que Ruth estava mesmo resolvida a ir com ela, não disse mais nada. Amém? Só uma pergunta aqui, me ajuda aí. Quem aqui está aqui ouviu falar dessa mulher chamada Batseba na Bíblia? Uau, ok. Quem ouviu falar de Ruth na Bíblia? Ok. Você acredita que Deus tem uma palavra para você? Curva a sua cabeça, feche os teus olhos, pede para Deus falar com você. Se você puder orar por mim, ora por mim. Pai, em nome de Jesus, a palavra é tua, Senhor. A palavra é do Senhor. E o Senhor quer falar conosco. Então eu estou aqui pedindo, fala mesmo, usa da minha vida. Que eu não atrapalhe agora a tua palavra, teu mover, o teu agir. Que o Senhor possa agora se revelar sobre a nossa vida. E pessoas possam sair daqui dizendo, Deus queria falar comigo. Faz isso conosco, Pai. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Nesse tempo que eu estou sentado ali ouvindo a palavra, sendo corrigido com algumas coisas que preciso corrigir na minha vida. Essa semana agora está completando 90 dias. Tem sido bom para mim, muito bom para mim, difícil, mas bom, necessário. Quem aqui já assistiu o filme de Arrebatamento? Vocês notaram que pastor fica? Vocês dão risada, né? Então melhor fazer algo agora, antes que pregando aos outros eu mesmo não venha ser reprovado, né? E eu estou em paz porque o dono da igreja não tem deixado faltar palavra na igreja, né? Eu estive num restaurante essa semana e o dono do restaurante veio à mesa e perguntou para mim assim, pastor, deixa eu entender como funciona. Você é o dono da igreja? E eu falei, não, a igreja não tem um dono físico, a igreja tem um dono espiritual. A igreja tem um povo, que é chamado de corpo, com muitas funções. E eu sou uma das funções no meio do corpo, né?
O dono da igreja não deixou faltar a palavra. Quem é que Deus tem falado aqui nesse lugar? Aqui? Amém, glória a Deus por isso. Eu recebi um recado hoje da Bahia. Uma pessoa que nos acompanha na Bahia mandou um áudio dizendo, inclusive mandou uma doação de cobertor, ouviu o nosso recado aqui e fez lá um depósito para a associação de cobertor e disse o quanto Deus tem falado com ela através dessa igreja aqui no fundo do bairro do Pedregulho, em Guaratinguetá, né? Que coisa sensacional, isso é muito bom. Mas nesse tempo que eu estou aqui, como alguém disse, falou assim, que eu me coloquei de banco em doutrina. Nesse tempo que eu estou ali sentado ali, eu vi, e agora eu não sei como você acredita, mas eu vou falar de visão, é uma visão, eu vi algo. E na minha fragilidade desse tempo aí eu chorei mesmo por isso, porque eu vi isso, e eu vou explicar isso. Essas duas pessoas que eu falei aqui na história, Batseba e Ruth, personagens bíblicos, eu vi aqui na igreja. E eu vou explicar para vocês o que cada uma delas significa. Mas está aqui hoje, inclusive. Batseba, ela significa, ela representa aquela pessoa que, da noite para o dia, ela dormiu de um jeito, acordou, a vida deu tudo errado. Tudo errado. Eu não sei se você já teve esse sentimento de falar assim, eu não devia ter acordado. Vou voltar para a cama, quem sabe não é só um pesadelo e a hora que eu acordar... Porque ela foi violentada, desse abuso ela engravidou, mataram o marido dela e o filho que ela engravidou morreu. E ela está dizendo assim, deu tudo errado para mim. Eu acordei de um jeito e agora eu estou aqui, assim, perdida, porque eu não sei o que aconteceu. Eu perdi tudo. Deu tudo errado para mim. A outra pessoa é Ruth. Ruth é aquela pessoa que ela sai de um jeito e volta de outro. Ela começou a vida dela. Ela tinha uma sogra, um sogro, ela estava com uma família, e ela tinha um marido, e o sogro morreu, o marido morreu, e agora ela está voltando sem nada, sem nada. Para você entender um pouco o que é isso, Noemi descreve da seguinte maneira, deu tudo errado e eu não quero mais ser chamado Noemi, eu quero ser chamado de Mara, por causa da amargura que eu estou vivendo. E ela inclusive culpa a Deus. Ela fala assim, Deus fez isso comigo. A minha vida deu tudo errado. Palavra de hoje, e se você puder anotar alguma coisa, é essa aí, olha. Quando nada dá certo. Eu vou contar uma outra agora para você, bem conhecida. Um dia estava tendo uma festa na casa do filho mais velho de Jó. Esse filho dava festas na casa dele. E Jó, inclusive, se preocupava muito com essas festas. Então, quando Jó sabia que os filhos se reuniam lá, Jó começava a fazer sacrifícios a Deus aqui, pensando que talvez os filhos pudessem errar, cometer algum erro com Deus, errar alguma coisa, e ele apavorado com aquilo, para que nada desse errado, ele começava a sacrificar, orar, clamar, interceder, pedir a Deus. E num dia desses, dessa festa na casa do filho mais velho, Jó estava lá na casa dele, quando chega um empregado,
E o empregado chega dizendo para ele: Jó, nós fomos assaltados e levaram todos os jumentos e os bois e mataram todos os empregados, levaram 1000 bois e 500 jumentos. E Jó ainda está ouvindo isso, quando entra outro empregado correndo. E ele entra correndo e ele fala assim: Jó, eu nunca vi isso na minha vida. Caiu fogo do céu e queimou todas as ovelhas e matou os pastores. Nós perdemos 7.000 ovelhas. Estando ele ainda falando, chegou um outro. E o outro falou: Jó, eu tenho que te dar essa notícia. Nós fomos assaltados e mataram os empregados e levaram todos os camelos, 3.000 camelos. É aquele momento que sua perna, você começa a ficar assim com a perna meio, porque você dormiu de um jeito e você acordou e tudo deu errado, e aí você quer voltar para a cama. Você fala: eu vou voltar a dormir, porque não é possível, né? E aí veio um outro e falou: Jó, deu uma tempestade lá na casa que a gente estava e todos os seus filhos morreram, 7 meninos e 3 meninas. E aí você vê que Jó fala aquilo lá que ele falou, né? Deus deu, Deus tomou. É humanamente impossível você suportar isso quando nada dá certo, quando tudo dá errado e não para de dar errado. Você se sente perdido, você fica perdido, você não sabe o que está acontecendo, parece um sonho, não é sonho, é pesadelo, né? Parece que não é real, não pode ser real isso, mas deu tudo errado para mim, deu tudo errado, nada deu certo, e você tinha o controle, agora você não tem o controle mais, tiraram da sua mão e as coisas estão acontecendo e você está à deriva, e aí você está só esperando a hora que o barco vai virar, e ele vai virar, porque deu tudo errado. E aí, por estar perdido, você sente culpa, você começa a perguntar: o que foi que eu fiz? O que foi que eu fiz? Onde foi que eu errei? Eu não vou perguntar isso para você, mas com certeza você já sentiu isso. Eu já. Que não deveria ter nascido. Você chega a falar assim: eu não sei porque eu nasci. Quem teve domingo passado aqui na igreja? Quem esteve? Quem lembra quando Daniel olhou para mim e falou, disse assim: eu quis que você nascesse? Isso é a resposta de um sentimento, acredite. Porque às vezes você está num momento tão perdido, tão com medo, com dúvida, com sentimentos, e você fala assim: o que foi que eu fiz de errado? O que foi que aconteceu? Aonde foi que eu errei? Por que que isso aconteceu? Por que que eu não tenho pai? Por que que eu nasci assim? Por que só comigo? Né? Por que eu estou vivendo isso? Mas deixa eu falar algo para você. Tem uma palavra de Deus para você. Você acredita nisso? E aí, perdido com esse sentimento, você começa a ter medo. Só que não é aquele medo que vem e vai. Não é aquele medo, sabe? Não. É um medo que ele começa a dirigir sua vida daqui para frente. Porque você, inclusive, tem medo que dê certo.
Porque você experimentou que dá errado e agora, se der certo, você acha que a qualquer hora vai vir uma paulada na sua cabeça para fazer dar errado de novo. Então você fica com medo. Eu falei de manhã, quem joga futebol sabe como é que é. Às vezes você erra um toque, você erra um chute, você erra um lance, e aí quando vão tocar a bola para você, você não quer nem que toque a bola. Você erra um pênalti, e aí sai outro pênalti, aí a pessoa fala, bate você. Eu falei, eu de jeito nenhum. Você fica com medo, e a pessoa passa a vida toda assim, com esse medo. Mas eu queria dizer, tem uma palavra de Deus para você. Você acredita nisso? Me ajuda, fala para alguém que você goste aí, fala assim, hoje Deus quer falar com você. Quando nada dá certo, quando parece que tem um urubu em cima da cabeça, sai para lá. Quando você vai dormir de um jeito e acorda e fala, não é possível, por que eu saí da cama hoje? Né? Mas nós precisamos aprender, gente, nós temos que crescer, nós precisamos amadurecer essas coisas dentro de nós. Deus está trabalhando conosco, Deus está formando algo muito bom em nós. Você crê nisso? Então vamos lá, nesse momento, quando nada dá certo, quando as coisas não se ajustam, quando aconteceu algo e aí continua acontecendo outras coisas, e você fala, meu Deus, que fase é essa? Né? Que é isso? Não é possível, né? Então eu queria falar para você, você precisa acreditar. E nós somos chamados a isso, porque é necessário que nós acreditemos. É necessário, nós precisamos acreditar. Nós que, sabe, estamos aqui, se a figueira não florescer, e se a videira não der o seu fruto, e se os animais no campo morrerem, nós somos chamados a acreditar em algo, que as pessoas até não falam, mas como assim? Mas eu acredito, eu nesse momento assim, eu elevo os meus olhos para o alto, e de lá vem um socorro para a minha vida, e vem um socorro de Deus hoje para a sua vida. Você acredita nisso? Amém. Então vamos lá, eu tenho que acreditar. Primeira coisa, que Deus tem um plano para tudo isso. Eu conheço amém de crente. Quando você fala assim uma vitória, como é que é o amém quando você fala uma vitória? É um amém que a casa treme, né? Agora você fala assim, está dando tudo errado, mas Deus tem um plano. A pessoa fala assim, amém. É um amém assim, Deus me livre. Jó disse, Jó 17:11, ele fala assim, a minha vida vai passando, os meus planos fracassaram e as esperanças do meu coração se foram. Olha aqui para mim agora, talvez você entenda por que Deus diz, ele fala assim, os meus planos não são os seus fracassam, os meus não podem ser frustrados. Eu sei, gente, quem está falando para você aqui, eu confesso, eu sei, é difícil demais acreditar que nesse caos, onde nada dá certo, Deus tem um plano, mas tem. Você acredita nisso? Gente, amanhã eu estou sentado de novo, mas então me ajuda aí, fala para quem está do seu lado assim, Deus tem um plano lindo para você, mas exagera, extraordinário. Amém, aí, alguém disse amém, olha aí, ó. Gente, eu tinha um plano na minha vida, tinha um sonho, se eu falasse por tantos anos atrás, eu tinha um plano na minha vida, um sonho. Eu queria ser diretor de banco, a maioria aqui já sabe isso. Nossa, pensa assim numa pessoa que queria ser diretor de banco, era eu. E caminhei para isso. Trabalhei para isso, vesti a roupa, e no auge, no momento que eu estava voando, estava, uau, olha, posso falar? Não estava longe não estava, de verdade. Eu recebi, na época que assumi a gerência do Banco Bamerinos,
aqui, eu recebi uma carta lá do Paraná, da presidência do banco, assinado de próprio punho do presidente do banco, falando coisas ao meu respeito. Então eu estava assim no melhor momento, né, atingindo as metas da agência, em primeiro lugar entre 44 agências. Então eu estava voando, eu fui demitido. Você fica perdido, você fala. E eu consolei o Daniel. O Daniel trabalhava na GM, ele foi mandado embora na terça, consolei ele na quarta, eu fui mandado embora. A nossa vida é assim, nossa história é essa, a minha e do Daniel. E eu falei para Sandra, Sandra, Deus tem um plano. Na quarta eu não queria ouvir isso de jeito nenhum, cara. Você tem uma ideia como é que eu fiquei perdido? No dia seguinte eu tomei banho, fiz barba, coloquei minha roupa, peguei minha maleta e saí andando para a rua. Perdido, sem saber o que fazer, o que ia ser da minha vida. Eu achei que era um pesadelo, eu achei que a qualquer hora o telefone ia tocar. E alguém fosse dizer, foi um engano, erraram. E aí quando eu percebi que ninguém errou, eu achei, fui eu que errei. E aí depois eu cometi os piores erros, aí foi pior, aí foi tudo pior, deu tudo errado. Mas agora olha para mim, olha aqui para mim. Estar pregando para você hoje aqui é um plano, não é? É um plano de Deus. Eu posso afirmar muito melhor que ser diretor de banco. Para mim é. Tomara que ninguém esteja dizendo, você deveria ter sido diretor de banco. Para mim é. Quando eu saí da construtora, que trabalhei 19 anos para vir, para ficar aqui na igreja, estar mais tempo na igreja, naquela semana eu recebi 3 propostas de emprego para ganhar mais do que eu ganhava na construtora. E as 3 respostas minhas para as pessoas foram, me deixe ser pastor, por favor. Que esse é o plano de Deus para a minha vida. Amém? Então quando nada der certo, acredite, Deus tem um plano. Vamos lá. Segunda coisa que quero falar com você, que você tem que acreditar, é que há um tempo certo para as coisas acontecerem. É difícil para a gente entender isso, porque a nossa visão, a nossa ideia de tempo é equivocada. Eu queria dizer algo a você que você guardasse no teu coração. Deus sabe o final da sua história. Você mal sabe o começo. Você tem uma noção, mas você não sabe nada, nem do seu começo você sabe. Mas diz o salmista que na barriga você foi feito por Ele. E Ele já sabe o final de todas as coisas. Então há um tempo certo, há um que não é meu. Eu me perco porque eu acho que é agora, e se não for agora... E eu queria explicar para você que há uma diferença enorme entre oportunidade e vontade de Deus. Oportunidade te angustia, porque você fala, é agora. Mas a vontade de Deus é... E não tem nada a ver com tempo. Porque Deus nunca chega atrasado. Pode esperar. Pode esperar. Mas nós, essa é uma palavra que nenhum solteiro gosta de ouvir, mas eu vou passar rápido, porque solteiro ele acha que é agora, é essa, é esse. Aí se o pastor fala, olha, Deus tem algo para você, eu falei, eu sei, pastor, chegou. Eu falei, não, calma, vai orar, melhor você orar, não pega ônibus errado não. Mas aí, não, pastor, está louco? Se eu perder isso que está aqui, é melhor um pássaro na mão do que nada voando, né? Mas Deus
Deus sabe o momento certo. E o que é seu está na mão de Deus. E ninguém pode tomar, né? Então nós precisamos entender que há um momento certo para isso. Tudo tem um momento. Quando eu fui demitido do banco, eu confesso, uma revolta tomou meu coração, porque eu não entendi nada, né? Eu dormi sonhando ser diretor e acordei demitido. E aí eu entrei numa sociedade, de uma fábrica, e aí desandou, tudo desandou. Eu perdi tudo, eu fui roubado, nossa, minha vida andou para trás de um jeito que você não imagina, né? Fiquei endividado, tive que mudar de casa, sair da casa, ir para uma outra casa menor. Foi um tempo que eu não desejo para ninguém. E eu só tinha uma coisa, eu tinha um dinheiro para receber do banco. Era aquele dinheiro que ia resolver tudo. O banco faliu. E eu não sei se você sabe, o governo ele tem uma responsabilidade social. Então, um banco, quando passa por um processo desse, o governo ele é obrigado a assumir a parte podre disso, porque ele tem responsabilidade. E aí a parte boa foi vendido, o banco foi vendido, a parte boa. E a parte ruim, que sou eu, a dívida foi parar lá em Brasília, numa gaveta. E o meu nome começa com W. Aí você tem um arquivo no governo federal, lá em Brasília, numa sala. Tanta gente com nome A, né? B. Chegar no W. Gente, tem hora que nada dá certo. E aí puxa vida, aí tá bom, vai. Aí nós começamos um processo de administração na nossa vida, e eu tributo isso a Eloíde, de colocar tudo na ponta do lápis, e fomos pagando, e choramos, e fomos pagando. E quando terminou de pagar, que nós pagamos tudo, eu recebi uma ligação de Brasília, liberando o meu dinheiro. Aí eu vou falar, esse dinheiro é a casa onde eu moro hoje. Talvez eu não teria essa casa, não moraria onde eu moro. Toda vez que eu entro na minha casa, é duro isso, mas Deus tem um tempo certo para tudo. Você acredita nisso? Ok, vamos lá. Outra coisa que você tem que acreditar. Eu vou precisar da sua ajuda agora, tá bom? Você vai falar assim com uma firmeza para alguém. Você vai falar para ela assim: nem tudo deu errado. Nossa, a cara que ela fez para você, você viu? Como assim? Você tem que acreditar. Você tem que acreditar. Pastor, peraí, só entender. Eu perdi isso. Não sobrou nada. E nem tudo deu errado. Quer dizer que tem mais alguma coisa para dar errado? Não pense o pior. Pense que Deus tem um plano melhor, né? É importante, gente, é muito importante isso. Se você não acreditar assim, sua vida, você se perde. Você está dentro de uma igreja perdido, porque você não acredita. É algo do qual nós temos que falar aos outros. Você está vivendo um caos, mas da sua boca tem que sair uma palavra. Mas há um Deus no céu, Ele está cuidando de tudo, né? Eu caí. Sabe onde eu estou? Nas mãos de Deus. Não é isso? O salmista diz: eu estava no lamaçal, mas Ele firmou os meus pés sobre a rocha, né? Então nem tudo deu errado, né? Então eu vou falar de algo aqui, por favor, é algo do qual você tem que acreditar. Talvez você não acredite, mas Deus está ministrando uma palavra hoje.
Talvez, e eu tenho que falar talvez porque eu não sei, talvez Deus está te livrando de algo. Talvez Deus fechou uma porta para que você tenha um processo de compreensão por que essa porta está fechada, e a hora que você tiver esse entendimento, essa compreensão, vai abrir uma outra. E eu queria profetizar, será uma porta muito boa, né? É importante, você tem que saber isso. Quantos podem dizer que a minha vida está na mão de Deus? Então nem tudo deu errado, tem algo acontecendo, né? Mas eu fui jogado num poço. Eu sei então, mas agora eu já li a história, você chegou no trono. Então o poço não é o final, né? No poço você pode ter pensado assim: minha vida acabou, tudo acabou, não, nem tudo. É a maneira de Deus de tratar você e tratar a minha vida. É a maneira de Deus. Eu tenho que crer nisso, preciso crer nisso. Minha fé precisa ser desenvolvida, onde eu fecho os olhos e eu vejo o sobrenatural de que tem mais alguma coisa, que não é o fim. E eu acredito nas palavras, e as palavras são assim: no lugar da sua vergonha, eu te darei uma porção dupla de honra. Então essa vergonha não é o final de tudo, não é tudo, não é para me matar, é para escrever uma história nova, né? É duro, eu sei, irmãos, assim. Por isso que Jeremias, ele fala assim, Jeremias 29:11, sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, prosperidade e não desgraça, e um futuro cheio de esperança. Sou eu, o Senhor, quem está falando. Amém? Ok, mais uma, eu vou para o encerramento. Mais uma, vai. Você tem que acreditar na soberania de Deus. Está aí algo do qual a gente precisava muito estudar isso, aprender isso. Olhe para mim. Eu tenho fé, eu tenho vida com Deus, mas isso não muda quem Deus é. Alguém ouviu o que eu falei? Não pense que a minha fé, por ser uma fé, não muda quem Deus é. Ele é soberano, e Ele faz quando Ele quer, como Ele quer, do jeito que Ele quer. E não pense, nós temos umas frases, eu não quero entrar nisso por causa do YouTube, nós temos umas frases equivocadas demais, que o que a gente faz move a mão de Deus. Olha, eu sou de uma época, e não me envergonhe de você achar que eu sou velho, dinossauro nisso, eu sou de uma época que dentro de uma casa, se você falasse algo que desse uma impressão de falta de reverência e respeito a Deus, a boca inchava. Alguém sabe do que eu estou falando? Alguém aqui sabe isso? Deixa eu ver, queria conhecer você. E não era evangélico não, né? Não é isso? E não podia, você não pode contra Deus. Nós precisamos restaurar isso na nossa vida, irmãos. Cuidado, você coloca Deus numa caixinha de madeira de feira, Ele não está numa caixinha de madeira, Ele está no alto e sublime trono, e Ele é rei. Cuidado com a sua postura, porque a sua vida está desandando, porque as coisas estão dando erradas, porque irmão, louvado seja o nome daquele que vive para sempre, Ele continua sendo Deus. É importante demais esse temor, esse zelo, essa reverência, sabe, irmãos, é importante demais, né? Jó no capítulo 38,
começa a ter esse encontro sério com Deus, esse confronto, que Deus tem que colocar as coisas no lugar. Eu deixei, você passou por esse processo, você está perdido aí, você está achando que a sua vida acabou, cara, mas para! E aí Deus fala sério com ele, porque às vezes a gente esquece que os seus cabelos são brancos como a neve, os seus olhos como chamas de fogo, seus pés como latão reluzente, e na sua boca há uma espada afiada. Cuidado de quem você está falando, cuidado, Ele é soberano. Por favor, igreja, se nós não restaurarmos isso, a gente se perde. Deus sabe o que está fazendo. Você pode dizer amém? Jó 38, de 1 a 4, depois disso, do meio da tempestade, o Senhor deu a Jó a seguinte resposta: as suas palavras só mostram a sua ignorância. Quem é você para pôr em dúvida a minha sabedoria? Quem é você para pôr em dúvida a minha sabedoria? Mostre agora que é valente e responda às perguntas que lhe vou fazer. Onde é que você estava quando eu criei o mundo? Se você é tão inteligente, explique isso. Isso é perigoso. Cuidado com as palavras da sua boca. Jó chega a dizer assim: falei do que eu não sabia. Ponho a mão na minha boca. Cuidado. É melhor o temor a Deus. A Bíblia diz: o temor a Deus é o princípio da sabedoria. É melhor. Ensine isso aos seus filhos. Ensine, irmãos, a maneira como transformamos uma casa num lar é temor a Deus. Por isso que nós vamos começar com um lar espiritual. Cuidado. Você deve lembrar dos seus avós agora, não é isso? Quem teve avós crentes aqui? Quem teve avó do coque? Uau, por isso que você continua crente. Pensa num povo fiel, né? Que a gente tinha até medo de chegar perto da avó. Se a avó começasse assim, ela vai falar algo. Assim diz o Senhor. Meu Deus do céu. Isso é importante. Por isso que Jó, no capítulo 42, versículo 2, ele fala isso. E eu queria que você lesse comigo numa só voz. Dá para ler aí de trás? Ok. 1, 2, 3. Ele é soberano. Agindo Deus, quem impedirá? Ninguém pode deter o Senhor. E Ele está fazendo algo. Não atrapalhe Deus. Não atrapalhe Deus. Se renda a Ele. Vamos terminar. Eu sei que eu falei de coisas aqui. Você deve estar assim, nada dando certo. E você quer que eu acredite? Quero. Pela palavra de Deus, quero como pastor sobre a sua vida. Você acredite. E eu vou terminar dizendo como você consegue acreditar nisso. E você tem que acreditar nisso. Você tem que acreditar nisso, né? Primeira coisa que eu quero falar para te ajudar a acreditar nessas 4 coisas que eu falei. Primeira coisa, volte a depender de Deus. Volte a estar nas mãos dele. Quando tudo dá errado assim, a gente parece que a gente fala para Deus: deu errado, né? Então agora deixa comigo. Gente, a pior coisa que você pode fazer. É a pior coisa que você pode fazer. Volte. Aquela música, quero ser como criança, né? Quero ser como criança. Aí na letra ele fala algo. Ele fala assim: mas às vezes sou viu? E deixo esse é o processo, está na música. Então melhor, irmão, volta. Quero ser como
criança. Sabe por quê? Porque quando tudo dá errado, meu pai corrige. Meu pai conserta. Eu era garoto de rua e eu nunca tive pai, né? Eu tive um pai e mãe chamada Adélia e Baiana, lá de Quinjinque. E um dia nós estávamos brincando de polícia ladrão. Alguém sabe o que é isso? No videogame não tem isso, por isso que você não sabe, só na rua. E a gente estava escondido numa casa, no escuro, no fundo de uma casa, e todo mundo subiu em cima de um cano. Todo mundo ficou quietinho, num cano. E os policiais, né, passando. Deixa eu explicar, policial, que senão no YouTube vai dizer que eu estava fugindo da polícia. Polícia ladrão, era uma brincadeira. Valeu? Vocês não sabem, gente, vocês não sabem. No YouTube. Aí, todo mundo no cano, quietinho em cima do cano, o cano, água para tudo quanto é lado. E o menor dança. Todo mundo em cima do cano. O cano quebrou, foi ele. Gente, parecia que o mundo queria me pegar. E aí eu corri para a casa de quem? Minha mãe. Corri. Fala, menino. Vocês nunca fizeram isso? Mãe, quebrou o cano lá, a água está jorrando a cada mulher lá, acabou com tudo, e a água e tal. O que você fez, menino? Não, mas não fui. Todo mundo, a gente subiu no cano, o cano quebrou, só que eles estão dizendo que fui eu. Minha mãe colocou eu assim para trás, assim, não com esse carinho que eu estou fazendo, claro. Nem sei onde é que pegou isso. Para trás. E ficou no portão de casa. Eu lembro até hoje, era de madeira o nosso portão, de sarrafo ali, o portão de casa, esperando. Quando veio aquela multidão descendo da Praça Caetés. Seu filho quebrou. Ela falou assim, foi. Aí eu ouvi a pior coisa do mundo. Foi, vou bater nele. Puxa, gente, eu pensei que eu estava bem pra caramba atrás aqui. Vou bater nele, mas não foi só ele. Aí pronto, imagina. Eu achei que ela fosse dançar a baiana, porque ela estava soltando fogo nos olhos. Então cada um vai cuidar dos seus filhos, porque do meu cuido eu. Nossa, gente, eu tremia sinal, porque eu sabia que ela ia cuidar. Para eu estar lembrando disso com 54 anos, você imagina que ardeu. Você só lembra dessas. Não brinca não. Volte a depender. Tem um Deus que te defende. Tem um Deus que está zelando por você. Ele vela por sua palavra para fazê-la cumprir. E céus e terras podem passar, mas a palavra de Deus não vai passar. E aí Jó entende isso. E ele fala isso, Jó 19, 25. Ele fala, pois eu sei que o meu defensor vive, e por fim ele virá me defender aqui na terra. Você pode falar para alguém assim, ele vai defender você. Eu vi essas duas pessoas aqui na igreja, que nada deu certo. Deu tudo errado. Mas eu vim pregar para você que Deus vai defender a sua causa. Sua história não acabou, né? Eu vou terminar para te ajudar a acreditar nestas coisas. Entregue o controle nas mãos de Deus. Vou tentar explicar. Você está na Dutra dirigindo um carro a 109
quilômetros por hora. Vai ficar certinho. 109 quilômetros por hora, dirigindo o seu carro. Confiante. E aí faz um barulho assim, ó. O pneu estourou. E o carro começa, perde o controle e ele vai capotar. Deixa Deus pegar o volante, porque o carro não vai capotar. Você não esperava que ia estourar um pneu tão novo, alinhado, balanceado. Você não esperava. Aconteceu, deu errado. Mas deixa Deus segurar o volante. Ele não vai deixar que nada te aconteça. Ele vai cuidar de você. Minha mãe foi para o hospital grávida, sozinha. Foi para o Frei Galvão, sem o homem que a engravidou, sem ninguém. E ela foi para o hospital Frei Galvão e disse que tinha uma imagem grande de Nossa Senhora no quarto. Ela olhou para a imagem e aí ela fechou os olhos e falou com Deus. E disse que ela falou com Deus: eu não tenho casa para mim, eu não sei ler, não sei escrever, não tenho alfabeto para mim, eu não tenho como me sustentar, eu não tenho como cuidar dessa criança. E minutos antes de ir para o parto, ela disse que ela falou com Deus: eu te entrego a vida dessa criança. Essa criança sou eu. Tomara que você não fale assim: nossa, deu tudo errado na vida dela mesmo, hein? Tomara que você não fale isso. E eu estou aqui pregando para você. É o jeito de Deus de dizer: nem tudo deu errado. Você só tem que entregar nas mãos de Deus. Entrega o controle para Ele. Eu não sei ler, não sei escrever, não tenho onde morar, eu perdi isso, eu perdi aquilo, eu não sobrou nada. Mas eu te entrego a minha vida. Isso tudo Deus me fez vir aqui pregar para você. Que quando nada dá certo, Ele continua sendo Deus na sua vida. Isso não tira o trono de Deus. Ele é Deus. Amém? Curva sua cabeça. Palavra de hoje: quando nada dá certo.